Em um mundo saturado por informações e opiniões contraditórias, é fácil subestimar as consequências de nossos hábitos mais íntimos. Porém, muitos estão presos em ciclos que trazem impactos profundos e invisíveis sobre suas vidas. Você já parou para pensar no peso espiritual, emocional e até físico que um pecado aparentemente simples pode ter? Hoje queremos falar de um tema delicado, mas urgente: a masturbação. Essa prática, frequentemente tratada como algo inofensivo ou irrelevante, esconde consequências que afetam não apenas sua saúde, mas também suas finanças e principalmente seu espírito. Deus nos chama para uma vida de liberdade, pureza e plenitude. Porém, o inimigo usa estratégias sutis para prender as pessoas em ciclos de culpa, vícios e destruição. Esta mensagem não tem o objetivo de condená-lo, mas sim de conduzi-lo à luz transformadora da verdade de Cristo. Antes de continuarmos, peço que comente, curta e compartilhe. E, se possível, clique no botão de hypar. Assim você nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Pecados como a masturbação afetam sua saúde, suas finanças e seu espírito. O pecado, quando mantido em segredo, age como um câncer que corrói lentamente a essência da alma, até o ponto em que o arrependimento perde o sentido e a busca pela misericórdia de Deus se torna distante. Jesus entendia a gravidade dos pecados sexuais e, por isso, abordou suas raízes nas Escrituras. No entanto, muitos hoje estão presos às correntes do pecado sexual, como a masturbação, que é frequentemente justificada por diversas teorias e crenças. O inimigo tem inserido suas ideologias no mundo para promover o pecado e se opor à justiça divina. Você está lutando contra algum pecado sexual? Talvez pratique masturbação frequentemente e tenha tentado parar, mas sem sucesso. Se este é o seu caso, saiba que Deus está disposto a ajudá-lo hoje. Esta mensagem não tem intenção de condená-lo, mas sim de demonstrar o amor de Deus, que deseja libertá-lo das mentiras e da ignorância promovidas pelo inimigo. A masturbação, embora vista por muitos como algo inofensivo, tem impactos significativos tanto na saúde quanto na alma. Essa visão errônea tem levado muitas pessoas a lutar contra esse pecado, inclusive dentro da igreja. O diabo não deseja o bem da humanidade e seu objetivo é semear medo e engano, levando as pessoas a justificar seus erros e permanecerem aprisionadas por eles. Querido amigo, qualquer pecado sexual que você possa estar enfrentando não é aceitável aos olhos de Deus, independentemente das ideologias que tentam justificá-lo. O julgamento de Deus permanece inalterado. A masturbação é um pecado e seus efeitos vão além da imoralidade. Ela se manifesta como um pecado secreto. O diabo usa o sigilo como ferramenta para desviar as pessoas, sabendo que tais ações não são aprovadas por Deus. Ele sabe que esses atos abrem portas para influências espirituais malignas, tornando mais difícil para muitos interromperem hábitos como assistir pornografia ou praticar qualquer tipo de imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, somos orientados a fugir do pecado sexual, pois nenhum outro pecado afeta tão profundamente o corpo quanto este. A masturbação corrompe a mente e afeta diretamente o corpo, reforçando a necessidade de nos afastarmos desse tipo de prática conforme a orientação bíblica. Se você está sob a influência de algum vício sexual, como a masturbação, reserve um momento para pensar. Além do prazer momentâneo, quais benefícios reais ela traz? Após cometer esse ato, você percebe que seu corpo, alma e espírito se tornam enfraquecidos, dificultando até mesmo suas funções mais básicas. O impacto negativo acaba superando qualquer suposto lado positivo.
Você talvez tenha dificuldade em parar de se masturbar ou evitar outros pecados sexuais. Isso acontece porque o hábito se transformou em vício e, em alguns casos, evoluiu para algo ainda mais profundo, uma influência espiritual. É importante entender que o objetivo principal do diabo é afastar a humanidade de Deus. Desde o início, ele tentou separar Adão e Eva de Deus, e embora tenha falhado ao tentar o mesmo com Jesus, ele continua buscando formas de desviar os homens e mulheres da presença divina. O pecado sexual é algo que desagrada profundamente a Deus, e o inimigo sabe disso. Contudo, o que ele ignora é que Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar e salvar. Não importa o quão profundo seja o vício sexual que você enfrenta, a graça de Deus é suficiente para você hoje. Esta mensagem não tem o objetivo de condená-lo, mas sim de mostrar que Deus está pronto para ajudá-lo a se libertar. Uma das formas mais eficazes de vencer o diabo e o pecado é adquirir o conhecimento correto. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, abrimos espaço para o engano e as consequências do pecado. Mas ao buscarmos o Espírito Santo, encontramos a verdade que nos liberta. Sobre a saúde, os impactos da masturbação vão além do físico. Ela pode causar fadiga, estresse excessivo, falta de concentração, desequilíbrio hormonal e até problemas mais graves que afetam os órgãos reprodutivos. Esses efeitos não estão nos planos de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é que você viva em plenitude, mas o diabo usa o pecado para abrir portas para doenças e impedir que você sirva a Deus com liberdade. Muitas pessoas, sob a influência da masturbação, enfrentam enfermidades frequentes e dificuldades para se libertar. Isso ocorre porque o pecado sexual dá ao inimigo uma base legal para atuar, introduzindo doenças e outros problemas. Uma vez que uma porta é aberta ao pecado, ele se aproveita para trazer mais destruição. Deus, porém, deseja quebrar essas correntes. Ele quer libertá-lo do domínio do diabo, do pecado sexual e das consequências físicas e espirituais que vêm com isso. Conforme João, capítulo 8, versículo 36. "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Com esse entendimento, a sua liberdade já está garantida. Em relação à saúde mental, a masturbação pode levar à depressão, culpa e baixa autoestima. Muitas pessoas que enfrentam essa luta sentem dificuldade de sair de sua zona de conforto. Elas podem acreditar, erroneamente, que todos ao seu redor conhecem suas batalhas internas e que podem usar suas fraquezas contra elas. Esse pensamento enganoso é uma estratégia do inimigo para atacar a mente e causar ainda mais danos. Querido irmão e irmã, os efeitos mentais desse pecado criam uma barreira entre você e Deus. A masturbação gera sentimentos de indignidade, dificultando orações e momentos de adoração. O inimigo aproveita essas emoções para distrair você, fazendo com que sua vida espiritual enfraqueça e se torne uma sombra do que deveria ser. Sua mente é um território poderoso que o diabo tenta ocupar. É por isso que Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos instrui: "Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa rejeitar as ideologias do mundo que corrompem sua mente e saúde. Permita que o Espírito Santo transforme sua forma de pensar, mostrando o que é bom e aceitável diante de Deus. Depois de compreender os impactos mentais da masturbação,
é importante refletir também sobre seus efeitos financeiros. Talvez surpreenda saber que esse hábito afeta diretamente suas finanças. Muitas pessoas, sob a influência do espírito de imoralidade, encontram dificuldade para economizar ou investir em coisas importantes. Assim como outros pecados, a masturbação abre portas para ataques do inimigo em várias áreas da vida, incluindo a financeira. Pense em alguém que se envolve frequentemente com masturbação. Essa pessoa pode gastar recursos consideráveis em materiais online ou físicos que alimentam o vício. Provérbios, capítulo 21, versículo 20 diz: Na casa dos sábios há reservas de comida e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. O pecado não traz benefícios. Ele drena tudo que é bom, incluindo dinheiro, tempo e energia. Imagine o quanto uma pessoa investe em pornografia ou objetos como vibradores apenas para obter prazer momentâneo. Esses recursos poderiam ser direcionados para algo produtivo, como educação ou negócios, mas acabam sendo desperdiçados. Esse hábito, quando se torna um vício, apenas aumenta os gastos. Além disso, muitas pessoas que lutam contra a masturbação ou outros pecados sexuais acabam vivendo um estilo de vida que não condiz com sua renda, porque o pecado consome gradualmente suas riquezas. Essa é uma estratégia do inimigo, usar o desespero das pessoas para alimentar suas fraquezas. Irmão, o diabo não poupa esforços para separar o homem de Deus. Ele usa o pecado para enfraquecer nossa conexão com o Senhor e destruir nossa saúde mental, financeira e espiritual. Mas há esperança e libertação na palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo conduza você à verdade e à transformação. Você descobrirá que aqueles que agradaram a Deus com suas ações e recursos atraíram suas bênçãos e sua presença. Davi afirmou: Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Essa declaração revela sua compreensão profunda sobre dar a Deus o melhor de si. No entanto, para quem está sob a influência da imoralidade, pode haver um conflito constante entre oferecer algo significativo a Deus e ceder aos próprios prazeres. Quando essa luta surge, frequentemente é o inimigo que tenta prevalecer, pois o pecado cria uma base legal em nossa vida que ele pode explorar. Além de desviar recursos para coisas erradas, a masturbação também reduz a produtividade. Quem luta contra pecados sexuais, como masturbação e pornografia, frequentemente perde o foco e o entusiasmo no trabalho. Essas pessoas podem se distrair facilmente e desperdiçar seu tempo com atividades que nada acrescentam. Há até casos em que alguém se sente compelido a buscar momentos de prazer, mesmo em lugares inapropriados, como o ambiente de trabalho, mostrando o quão aprisionador esse comportamento pode ser. Esse tipo de pecado não conhece limites de idade. Tanto jovens quanto adultos podem ser influenciados. Quando a produtividade é prejudicada, surgem problemas como preguiça e procrastinação. A Bíblia nos adverte em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, as vigas cedem. Por causa das mãos ociosas, a casa tem goteiras. Deus detesta a preguiça e deseja abençoar as obras de nossas mãos. Mas o inimigo se aproveita do pecado para nos roubar o zelo e a capacidade de realizar nossas tarefas. A masturbação é exaustiva em todos os aspectos: mental, física, financeira e espiritualmente. Ela traz trevas e dor, afastando-nos de Deus. No entanto, quero lembrá-lo de que sua situação não é irreversível. Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano inclui libertação e restauração. Ele deseja abençoar as obras de suas mãos e restituir tudo o que foi perdido. A palavra de Deus diz em Joel, capítulo 2, versículo 25:
Eu os recompensarei pelos anos de colheitas destruídas, pelo gafanhoto migrador, devorador e destruidor, o grande exército que enviei contra vocês. Isso significa que tudo o que você perdeu pode ser restaurado quando você se arrepende e volta para Deus. O pecado sexual também tem impactos profundos em nossa vida espiritual, pois cria uma barreira entre nós e Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 2 afirma: Certamente o braço do Senhor não está curto para salvar, nem o seu ouvido tão surdo para ouvir, mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. O inimigo sabe disso e tenta nos enredar com pensamentos e ações que nos afastam do Senhor. Querido amigo, a masturbação não apenas afeta sua conexão com Deus, mas também compromete seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O diabo procura poluir o templo que é o seu corpo, pois sabe que o pecado entristece o Espírito Santo e silencia sua voz em sua vida. O pecado sexual, como a masturbação, pode afastá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha chegado a um ponto em que sente que Deus está distante e que sua presença é inacessível, especialmente porque seus pecados parecem estar sempre diante de você quando tenta se aproximar do trono da graça. Após cada momento de fraqueza, aquele vazio e sensação de inutilidade dominam sua alma. Você pode prometer a si mesmo que será a última vez, mas acaba voltando ao mesmo comportamento, afundando ainda mais. Essa luta pode levar à crença de que não há ajuda para você em Deus. Enquanto isso, o chamado para cumprir seu destino e abençoar outros continua a ecoar. Mas a culpa do pecado o impede de se manifestar plenamente no plano de Deus. Você se sente como uma sombra do que Deus criou para ser, e as promessas dele parecem distantes, como fumaça levada pelo vento. Aqueles que se entregam ao pecado sexual estão espiritualmente presos, como prisioneiros trancados em uma cela sem chaves. O pecado se torna uma escravidão, e Jesus afirmou isso em João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Um dos impactos mais significativos da masturbação é o enfraquecimento de sua autoridade espiritual na oração e na batalha espiritual. Lembre-se do caso dos filhos de Seva, relatado em Atos, capítulo 19, versículo 14 ao 16. Eles tentaram expulsar um espírito maligno, mas o demônio respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? O espírito então os atacou com violência. Da mesma forma, quem está sob a influência do pecado perde autoridade espiritual para combater as forças das trevas, ficando vulnerável e sem poder no reino espiritual. O diabo tenta esconder esses efeitos negativos, mantendo as pessoas presas na escuridão. Mas Deus está pronto para transformar sua vida, quebrar o controle do inimigo e restaurar tudo o que foi perdido. Como está escrito em Salmos 124, versículos 5 ao 7, Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço do caçador. O laço foi quebrado e nós escapamos. Se você deseja libertação, confesse seus pecados a Deus e se arrependa. Confie no Espírito Santo para renovar sua mente e fortalecer sua vontade de resistir à tentação. Evite tudo o que pode servir como gatilho, como filmes pornográficos ou músicas inadequadas, e busque a responsabilidade de mentores confiáveis. Por fim,
Dedique-se à oração e ao estudo da palavra de Deus. Agora, faça esta oração poderosa comigo. Querido Deus, nós nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo a luta que muitos enfrentam, especialmente em relação ao pecado sexual. Senhor, sabemos que estamos em um mundo cheio de tentações e mentiras, mas confiamos que Tu és o nosso refúgio e libertador. Hoje pedimos que Tu nos ajudes a compreender as consequências do pecado, não apenas no corpo, mas também em nossa mente e espírito. Pai, sabemos que, por causa de nossos erros, nos afastamos de Ti, mas pedimos que, pela Tua graça, nos transformes. Que a Tua verdade ilumine nossas vidas e nos liberte de todo vício e manipulação do inimigo. Senhor, sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo e queremos viver a plenitude da liberdade que Tu nos ofereces. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos renove, quebrando todas as correntes que nos prendem. Ajudai-nos a rejeitar todo engano e a abraçar a vida que Tu tens para nós, em pureza e em liberdade. Não permitas que as mentiras do inimigo nos mantenham aprisionados, mas fortalece-nos para que possamos resistir à tentação com coragem e fé. Senhor, em Tuas mãos colocamos todas as áreas de nossas vidas afetadas por este pecado. Pedimos que Tu nos concedas o poder de vencer todo vício e nos libertes da vergonha e da culpa que nos paralisam. Sabemos que por Teu amor podemos ser restaurados e transformados. Que a Tua presença em nós seja o suficiente para nos levar a um novo nível de liberdade, onde possamos viver de acordo com os Teus planos, sem ser arrastados pelas mentiras e enganos do inimigo. Pai, sabemos que Tu és um Deus de restauração. Pedimos que a Tua misericórdia nos envolva e nos cure, trazendo cura física, emocional e espiritual. Que possamos experimentar o renovo da nossa mente, a restauração da nossa saúde e a plenitude do Teu Espírito. Em meio às lutas, ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, confiando que Tu és o único que pode nos libertar e restaurar completamente. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir e comentar. Que a graça de Deus esteja sempre com você. Nos vemos no próximo vídeo.